Divino amigo Jesus, estamos nós reunidos mais uma vez em tua casa para estudarmos o livro dos Espíritos. Estudando, Senhor, com esses amigos espirituais aqui presentes, obra que foi ditada por espíritos superiores, falando da necessidade do esquecimento do passado. Que nessa noite, divino amigo, que o nosso primeiro sentimento é de gratidão por estarmos aqui, gratidão pela oportunidade de estudo, Senhor. Nós te rogamos a tua presença, a presença dos nossos amigos espirituais para que possam nos inspirar e nos conduzir. Porque todos nós, amor de nossa vida, aqui estamos em teu nome. Graça te damos. Hoje começamos já com a prece, mas boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 30 de abril de 2024. Meus irmãos, nós vamos iniciar então o livro 2º, capítulo 7, intitulado Esquecimento do Passado. Fizemos a questão 392, 393 e hoje vamos para a questão 394. A pergunta é quase uma palestra. E Kardec ainda faz o comentário. Então vamos para a pergunta-palestra. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, logo, nesses mundos, tem câncer? Não? Tem sistema digestório? Não. O corpo é tão animalizado quanto o nosso? Não. Então aí já caiu 50% dos problemas. Outra pergunta, tem gente ciumenta lá? Não. Possessiva, vaidosa, orgulhosa, egoísta, maledicente, ciumenta? Não! Os outros 50% está resolvido. Então é 100% divino. Tá? Vocês já perceberam que todas as encrencas, nós somos responsáveis direto, tá bom? Então ele diz, nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Então, não existe mais a enfermidade. Não tem mais uma série de... Eles conseguem compreender que são mais felizes que nós, ou seja, tem consciência que existe um planeta inferior que nós, tem consciência disso? Primeira pergunta. Segunda, a felicidade, em geral, é relativa? Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, razões para se aborrecer. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Então, a pessoa rica, ela não passa necessidade, não tem dificuldade? Pode não ter material, mas tem outras. Ora, pergunto, se na situação em que se encontram os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação. Então, olha que interessante. Então, para eu dizer assim, por exemplo, quando eu olho para alguém que está numa situação deplorável, eu digo, meu Deus, eu estava achando que eu estava infeliz. Olha a situação dessa criatura e eu vejo que eu não estou infeliz. Na verdade, eu sou até muito feliz porque eu tenho muito mais do que essa criatura. Então, a comparação para que você diga, eu estou bem, é ver que tem alguém, de certa forma, passando necessidades muito maiores que a sua. Então, essa é a comparação. Ele quer saber, num mundo superior, não existe essa comparação. Então, como é que ele pode saber? Então, ele está partindo do princípio, nós lembramos das nossas vidas anteriores? Então, ele está partindo do princípio que eles também lá não lembram. Logo, eles não teriam comparação. Eles acham que o normal é aquilo ali.
Vamos pegar um exemplo mais próximo. Se você for para um país europeu, onde a miséria é zero, eles não conhecem a necessidade. Então, e se você perguntar, você é feliz? O maior índice, muitas vezes, de depressão, hoje não mais. Hoje o Brasil está praticamente batendo recordes. Mas durante há uns anos atrás, que a gente não tinha nada, a gente era feliz, muito feliz. Não sabia nem o que era depressão. Isso era raríssimo, né? A gente corria na rua, você tomava banho de chuva, né? Carro com o nariz escorrendo, tudo era normal pra gente, né? Era. As mães não ficavam desesperadas, ai, tá com o nariz escorrendo, menino, limpa esse nariz e volta pra chuva de novo, não é verdade? Mas a Europa já tinha um ranking de depressão e suicídio. Mesmo não tendo as necessidades e as dificuldades materiais que os países latino-americanos sofrem. Vamos lá. Entenderam a comparação, a pergunta? Então, e aí? Vocês sofrem aí? Tem consciência disso? Resposta. Vamos lá. Cabe aqui duas respostas distintas. Existem mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então, o fato de nós, os terrícolas, não lembrarmos das nossas existências passadas, isso não é uma regra para os planetas superiores. Por que nós não lembramos do nosso passado? Olha, o que o teu irmão, a tua irmã, um amigo ou uma amiga fez há uma semana atrás ou há um ano atrás, de mal até hoje, tu está remoendo. Se você vê a pessoa bem... Ou então você tem uma discussão às vezes com o esposo, com a esposa, tu diz, você lembra em 1998, quando você fez isso, no dia tal, na hora tal, estava na casa da mamãe? Então aquilo ainda está onde? E isso, na garganta. E isso tu estás a falar de algo que aconteceu nesta encarnação. Você não tem estrutura emocional, maturidade emocional para saber administrar isso. Agora, pensa lembrar do passado. E detalhe, o nosso passado, se nós lembrarmos dele, vai despertar em nós paz ou culpa? Culpa. Vai atrapalhar muito. Então, um espírito superior, já nesse nível de reencarnações, em planetas já bem mais evoluídos, ele já tem uma maturidade emocional que nós não temos. E o passado dele já não condena. Ele tem sim uma lembrança do seu processo de evolução lá atrás, mas isso já está tudo resolvido dentro deles. Então, vai atrapalhar eles lembrarem? Vai atrapalhar? Não. Nós, iria atrapalhar? Muito. Mas muito mesmo. Esses deves compreender, podem, sabe, apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. Mas há outros mundos em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios. Então, ou seja, existem planetas mais evoluídos que a Terra, mas que ainda não é um planeta superior e que lá eles ainda passam por determinados desgostos. Entendeu? Ainda passam por expiações e por algumas provas. Faz sentido isso? Ficou claro? Porque o que eu tenho que entender é que não é assim, existe um planeta superior e um planeta de provas e expiações. Não, entre um e outro nós temos variadas escalas. Ninguém pula de um planeta inferior para um planeta superior. Vamos galgando. Continua. Então, repetindo. Mas há, ou seja, existe outros mundos em que os habitantes situados, que lá estão, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso não deixo de experimentar grandes desgostos e até o quê? Infortúnios.
esses não apreciam a felicidade de que gozam pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Então, esse caso aqui, eles lembram? Contudo, se não apreciam como homens, apreciam-na como espírito. O que ele quer dizer? Encarnado, lembra? Não, mas desencarnado irão recordar e irão lembrar. E aí Kardec vai ticar mais ainda. E Kardec tica também. Vamos para o comentário do professor. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo longínquo, que elas se apresentam à memória. Então já ficou lá atrás. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas as que se tenham sofrido? Então imagina, você já está vivendo uma encrenca nessa e ainda ter que recordar as encrencas do passado, ia diminuir a presente ou iria aumentar? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer saber do passado? Presta atenção no que tu pensa. Presta atenção no que tu deseja. Porque isso fala do teu passado. Ok, tia. Qual a utilidade disso? Identifica os erros e trabalha isso. Pronto, é isso. Eu preciso prestar atenção no que eu desejo, no que eu penso, no que eu elaboro. Ah, mas eu não faço. Mas pensa. Se pensa, isso está dentro de ti. Isso precisa ser moralizado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mais uma. Os espíritos nos convidam a nos moralizar. Eles não estão nos convidando a nos tornarmos anjos. Eles solicitam que nós nos tornemos pessoas moralizadas. Quem é um ser moralizado? Rouba, mente, anui com o crime, trai, faz fofoca, disse-me-disse. Entendeu? Isso é um ser moral. Então, o que eles estão solicitando é que nós nos moralizemos. As lições do nosso Senhor Jesus é para nos moralizar. Não é para nos tornar anjos. E nem chegarmos à angelitude. Essa lição ainda não veio. Porque nós não teríamos capacidade de compreender. E para que ele vai dar equação de segundo grau para alguém que não sabe, conhece nem os números? Então, se dentro da pedagogia humana nós sabemos entender o que devemos dar para cada idade, agora imagina a misericórdia divina. Então, vai trazer lição de anjos? Então, o que nós relutamos é para não nos moralizar. Faz sentido? Então, cuidar da mãe é coisa de anjo? É coisa de um ser moral. Cuidar do pai é coisa de anjo? Não, isso é coisa de um ser moral. Cuidar dos filhos, da prole, do esposo, isso é coisa de anjo? Não, isso é de um ser moral, que respeita o compromisso que assumiu. Um homem que honra o lar, honra a condição de provedor do lar. Isso é coisa de anjo? Não. Isso é de um ser moralizado, que assume as responsabilidades dos seus compromissos. Um cargo de chefia que aprende a respeitar os seus subordinados. Isso é coisa de anjo? Não. Isso é coisa de um ser moral. No trânsito, aprender a respeitar, isso é coisa de anjo? Não, coisa de um ser moral. Então pronto, se nós nos tornarmos seres moralizados,
já resolvemos 70% das dificuldades de convivência. Porque os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, é porque nós não nos esforçamos para nos tornarmos pessoas moralizadas, éticas. Isso é bom, tá todo mundo ali dizendo, eu estava dizendo que era difícil, mas na verdade o que Jesus quer é que eu me torne um ser moral. Então aquilo que a gente acha, mas é muito difícil, a missão de espírito superior. Não, gente, isso não é a lição de espírito superior. Isso é a lição de um ser moral. Entendeu? Por isso que ele diz, nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas as que se tenham sofrido? Claro, ia ficar pior, né? Se com uma a gente já reclama, imagina lembrar das outras. Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é bem feito. E não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. É muita petulância de um ser humano. Eu acho que Deus está errado. Nós deveríamos lembrar de tudo. Eu acho que Deus errou. Olha, gente, quando a gente fala isso, Deus errou, isso mostra o nosso nível de inferioridade. Porque um espírito nobre, consciencioso, ele tem maior respeito em falar Jesus e em falar Deus. Então, nós não temos nem respeito em pronunciar o nome do nosso mestre e do nosso pai. Você nunca via Chico Xavier dizer, e Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, pode observar todos os diálogos dele, todas as entrevistas que o Chico dava. Tamanho respeito pela figura do nosso Senhor Jesus Cristo. E há quem diga Jesusinho, Kardecinho. Eu acho isso um absurdo tão grande, esse tipo, querer ser engraçado e passa a ser desrespeitoso. Então é nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É respeito ao pronunciar o nome do nosso Senhor. E o do nosso Pai, que ninguém pronuncia, porque o nome de Deus não se pronuncia. E Jesus nos ensinou a chamá-lo de Papai. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente e, em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando em consequências o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que é necessário e nos basta. O que é? A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Então isso já é o suficiente, a voz da consciência dizendo, não faça isso. Você está repetindo o passado. A voz da consciência e nossas tendências que são instintivas. Então, o que eu aprendi não ficou lá atrás, eu trago. Então, quando a gente fala de uma conquista moral, não é algo que nem sempre eu conquistei nessa, eu trago de outrora, porque as existências, elas são solidárias. Então, há uma soma. Então, se hoje eu sou um ser ciumento, esse ciúme já está comigo aí há milênios. Isso não é algo que eu trago dessa encarnação. Se eu sou um ser materialista, egocêntrico, eu já sou esse ser há milênios. Agora, se eu me esforço para deixar de ser e me tornar um ser moralizado, isso é novidade. E isso é um ser novo nascendo. E isso é uma atitude nova nascendo. Mas erros são milenares. Erros são repetições. Então eu digo, quando ele fala instintivo, então eu vejo, se a minha atitude, se a minha tendência, se a minha vontade é negativa, isso quer dizer que eu tenho que fazê-la? Isso quer dizer que eu posso corrigir. Meus irmãos, nós não vamos deixar de sentir raiva em muitas ocasiões. Mas a doutrina nos dá subsídios
para trabalhar essa raiva. Nós podemos até não deixar de sermos invejosos, mas a doutrina vai me dar subsídios para trabalhar essa inveja. Então, ainda faz parte da nossa condição esses comportamentos, esses sentimentos inadequados, essas emoções inadequadas, que nos trazem dor moral. Então, a doutrina ela me dá subsídio para trabalhar esse sentimento, educar, evangelizar, até a gente conseguir diluir isso. É para isso que nós nascemos. Priva-nos do que nos poderia prejudicar. O que poderia nos prejudicar? A lembrança do passado. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens. E esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Então, do jeito que você é lembrar do seu passado, o outro também é lembrar. Então, imagina isso dentro de casa. Tu olhar para o teu filho e lembrar do passado. Você olhar para sua filha e lembrar do passado. Você olhar para sua mãe ou para o seu pai e lembrar do passado. Isso é uma coisa agradável? Isso é dar uma confusão. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa, razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que possam ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo que ficou lá atrás. Perguntas? Foi bom, gente? Deu para aprender? Estão prontos para fazer uma palestra? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O fato de nós, os terrícolas, não lembrarmos das nossas existências passadas, isso não é uma regra para os planetas superiores. Você não tem estrutura emocional, maturidade emocional para saber administrar isso. E detalhe, o nosso passado, se nós lembrarmos dele, vai despertar em nós paz ou culpa? Culpa. Vai atrapalhar? Muito. Então, um espírito superior, já nesse nível de reencarnações em planetas já bem mais evoluídos, ele já tem uma maturidade emocional que nós não temos. E o passado dele já não condena. Ele tem sim uma lembrança do seu processo de evolução lá atrás, mas isso já está tudo resolvido dentro dele. O que eu tenho que entender é que não é assim, existe um planeta superior e um planeta de provas e expiações. Não, entre um e outro nós temos variadas escalas. Ninguém pula de um planeta inferior para um planeta superior. Vamos galgando. Então imagina, você já está vivendo uma encrenca nessa e ainda ter que recordar as encrencas do passado, ia diminuir a presente ou iria aumentar? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer saber do passado? Presta atenção no que tu pensa. Presta atenção no que tu deseja. Porque isso fala do teu passado. Qual a utilidade disso? Identifica os erros e trabalha isso. Pronto, é isso. Eu preciso prestar atenção no que eu desejo, no que eu penso, no que eu elaboro. Ah, mas eu não faço. Mas pensa. Se pensa, isso está dentro de ti, isso precisa ser moralizado. Os espíritos nos convidam a nos moralizar.
Eles não estão nos convidando a nos tornarmos anjos. Eles solicitam que nós nos tornemos pessoas moralizadas. Quem é um ser moralizado? Rouba, mente, anui com o crime, trai, faz fofoca, disse-me-disse. Entendeu? Isso é um ser moral. Então, o que eles estão solicitando é que nós nos moralizemos. As lições do nosso Senhor Jesus é para nos moralizar, não é para nos tornar anjos e nem chegarmos à angelitude. Essa lição ainda não veio, porque nós não teríamos capacidade de compreender. Então pronto, se nós nos tornarmos seres moralizados, já resolvemos 70% das dificuldades de convivência. Porque os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, é porque nós não nos esforçamos para nos tornarmos pessoas moralizadas, éticas. Então aquilo que a gente acha, mas é muito difícil a missão do Espírito Superior. Não, gente, isso não é a lição do Espírito Superior. Isso é a lição de um ser moral. Quando a gente fala isso, Deus errou, isso mostra o nosso nível de inferioridade. Porque um espírito nobre, consciencioso, ele tem maior respeito em falar Jesus e em falar Deus. Quando a gente fala isso, Deus errou, isso mostra o nosso nível de inferioridade. Porque um espírito nobre, consciencioso, ele tem maior respeito em falar Jesus e em falar Deus. Então, nós não temos nem respeito em pronunciar o nome do nosso Mestre e do nosso Pai. Então, é nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É respeito ao pronunciar o nome do nosso Senhor. E o do nosso Pai, que ninguém pronuncia, porque o nome de Deus não se pronuncia. E Jesus nos ensinou a chamá-lo de Papai. Quando a gente fala de uma conquista moral, não é algo que nem sempre eu conquistei nessa. Eu trago de outrora, porque as existências, elas são solidárias. Então há uma soma. Então, se hoje eu sou um ser ciumento, esse ciúme já está comigo aí há milênios. Isso não é algo que eu trago dessa encarnação. Se eu sou um ser materialista, egocêntrico, eu já sou esse ser há milênios. Agora, se eu me esforço para deixar de ser e me tornar um ser moralizado, isso é novidade. E isso é um ser novo nascendo. E isso é uma atitude nova nascendo. Mas erros são milenares. Erros são repetições. Então eu digo, quando ele fala instintivo, então eu vejo, se a minha atitude, se a minha tendência, se a minha vontade é negativa, isso quer dizer que eu tenho que fazê-la? Isso quer dizer que eu posso corrigir. Meus irmãos, nós não vamos deixar de sentir raiva em muitas ocasiões, mas a doutrina nos dá subsídios para trabalhar essa raiva. Nós podemos até não deixar de sermos invejosos, mas a doutrina vai me dar subsídios para trabalhar essa inveja. Então, ainda faz parte da nossa condição esses comportamentos, esses sentimentos inadequados, essas emoções inadequadas, que nos trazem dor moral. Então, a doutrina ela me dá subsídio para trabalhar esse sentimento, educar, evangelizar, até a gente conseguir diluir isso. É para isso que nós nascemos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez conduziram o nosso estudo. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos.